que, que vai parar as 2 semanas ou ainda não? Ainda não. Vai decidir hoje. Isso. Uhum. Ô, Matheus, Oi? parece que ele falou que ia colocar dois calendários em votação, né? Isso. E quinta-feira definir? Não sei. Então, Eles tá tendo podem. as reuniões. Amanhã a gente vai ter mais uma reunião ainda de coordenação, e aí vai ter as votações, tanto dos docentes quanto dos alunos, para decidir qual calendário que vai seguir. Não, porque um dos calendários que ele apresentou lá tá com esse tempo de. Essa Suspenso. pausa aí, né? De suspensão, dia 15 já, ué. Isso, Vai ter que resolver até quinta-feira, no caso, né? isso. Tem um que está propondo essa pausa de 2 semanas, né? Sem novas atividades, não é para parar de fazer tudo, é mais para organizar. E a outra sem a pausa. Aí vai depender, vai ter a votação dos docentes e dos alunos para ver qual calendário que vai seguir. Ah, não, beleza. Oi, Ever, depois você me mostra qual que é o erro, você pode me manda no WhatsApp que eu dou uma olhadinha, só para a gente poder continuar a aula agora e depois a gente vê sobre quem teve qualquer tipo de erro na prova, que não entendeu por que errou, ou que acha que tem que corrigir a questão por algum motivo, é só me mandar que eu vou lá e dou uma olhada. Pessoal, boa noite, então. Vamos dar início ao conteúdo propriamente da aula. Então, a gente veio trabalhando aí com as estruturas de dados baseadas em listas, né? Foi pilha, fila, suas variações, implementação estática, implementação dinâmica. Por último, a gente trabalhou com uma dequee, que é uma lista duplamente encadeada. Então, cada nó, ele tem lá a ligação tanto para o próximo e para o anterior. E agora a gente vem trabalhar com listas genéricas. Então, para implementar em C, para a gente poder ver a estrutura, a gente vai continuar utilizando uma lista duplamente encadeada, mas quando a gente fala em listas, aí a gente vai para o lado genérico mesmo da estrutura. Então, quando a gente pensa que em, em listas, é o mais genérico que a gente tem. E aí, aqui dentro de listas, a gente tem todas as variações que a gente vem trabalhando, né? Então, a gente tem pilha, fila, a gente teve aí a nossa dequee, que é um tipo de fila. Tudo isso aqui que a gente vem fazendo, a gente implementou tanto de forma estática quanto dinâmica. De forma estática é baseado em vetor, né? E de forma dinâmica é baseado em listas encadeadas, estruturas encadeadas, que a gente consegue fazer ela crescer e diminuir de forma dinâmica. Então a gente vai fazendo todas essas implementações. Então, quando a gente trata desses tipos de listas especializadas, pilha, fila, dequee, fila circular e todas essas outras, ela tem o que a gente chama de política de acesso, né? Então, todos esses tipos de listas aqui, eles têm as suas políticas, né? E essas políticas de acesso, elas vão ditar como vão ser o processo de entrada, saída, remoção, etc. Quando a gente vem aqui para listas, a gente perde essa política de acesso. Ou seja, é uma lista, é uma estrutura geral. Então, a gente pensar um vetor na estrutura básica, ele é uma lista. Só que, para a gente fazer todos os processos ali de manipulação, é um pouco complexo. Ou seja, eu tenho que acessar o índice do vetor, eu tenho que fazer tudo de forma manual. Quando a gente pensa em listas, a gente pensa em ter um conjunto de operações elementares que vai ajudar eu manipular essa estrutura. Então, seja qualquer tipo de lista, eu tenho que ter uma operação de adicionar, uma operação de remover, uma operação de buscar. Então, a gente quer ter operações básicas para que essa manipulação da lista seja mais simples. Ou seja, que eu não tenha que ficar me preocupando com o índice de acesso ou com o percurso de uma estrutura encadeada. Então, por isso, quando a gente pensa em lista, eu posso implementar ela tanto de forma estática ou dinâmica. Qual que é a diferença que a gente tem, então, dessas listas especializadas que a gente viu? É a política de acesso.
Então, quando a gente pensa aqui nas nossas listas, a gente vai poder inserir e remover em qualquer lugar. Então, a gente vai ver um pouco sobre o conceito de lista agora, que é bem simples, e depois a gente vai fazer a implementação de um tipo de lista específica, que é uma lista ordenada. Então, nessa lista ordenada, a gente vai poder inserir no começo, inserir no fim, inserir no meio, para que a nossa estrutura possa se manter de maneira ordenada. Lá no ambiente virtual, no nosso ambiente virtual, aqui no Moodle, eu coloquei aqui no material que a gente vai utilizar na aula de hoje, que está aqui listas ordenadas, tem esse arquivinho aqui, ó, lista aula alunos, é um arquivinho em C, que é o que eu vou começar a mostrar daqui a pouco. Então, já baixem ele, aqui está o conteúdo teórico, e aqui está o código C que a gente vai usar como base. Então, agora aqui, deixa eu só ver aqui, então, quando a gente vai trabalhar com listas aqui, ó, então, é uma estrutura que a gente pode trabalhar tanto de forma encadeada, de forma estática, de forma dinâmica, simplesmente encadeada ou duplamente encadeada. Então, lista é uma lista. A gente vai ver a implementação agora em C, de forma duplamente encadeada, então a gente consegue enxergar essa questão de organização dos ponteiros, que é bem legal. E depois, na próxima aula, a gente já vai lá em C#, lá em Visual Studio, e ver como utilizar uma lista de maneira geral. A gente já brincou, já mexeu um pouco com isso, então a gente já implementou uma queue, que é uma fila, já implementou um stack, que é uma pilha, a gente já implementou uma dequee através de uma linked list na aula passada, e a gente vai implementar um list geral ali, para poder fazer uma aplicaçãozinha de controle de estoque na próxima aula. Então, a gente vai trabalhar com a lista duplamente cadeada aqui em C, lá em C#, tanto faz, que isso vai estar abstraído na hora de a gente utilizar. Qual que é a vantagem da gente ter uma estrutura que ela é encadeada, ou seja, que a gente está trabalhando baseado em alocação dinâmica? Eu consigo fazer a minha estrutura aumentar e diminuir de forma dinâmica. Então, essa é uma grande vantagem. As operações de inclusão e exclusão, a gente consegue implementar ela de forma bem simples. Então, se eu precisar fazer a minha estrutura aumentar, é simples. Se eu precisar fazer a minha estrutura diminuir, ela é simples. Isso em tempo de execução. Qual que é a desvantagem? Eu vou ter que ter uma fatia extra de memória para poder armazenar os ponteiros. Quando a gente está trabalhando numa estrutura sem ser encadeada, ou seja, baseada em vetor, cada posição do vetor ali eu estou armazenando um dado. Então, eu não preciso dessa fatia extra para poder armazenar os ponteiros, enquanto na estrutura encadeada eu preciso. E a forma de acessar também esses dados. Então, quando eu vou acessar os meus dados baseado em uma estrutura encadeada, eu preciso sair do primeiro nó para poder achar onde que eu quero acessar, ou eu vou sair do último se ele vai ser duplamente encadeado. Mas, de maneira geral, a forma de acesso, se eu quero acessar um nó que ele está lá no meio, ou encontrar um nó, eu não tenho como. Ou seja, eu tenho que sair do começo ou do fim. Não tem como eu ir direto, ou seja, no índice. Então, alguns algoritmos, por exemplo, a busca de dados, como o algoritmo de busca binária, ele não funciona em uma lista encadeada, ele só vai implementar baseado em vetor. Tanto que quando a gente está utilizando uma lista encadeada em qualquer linguagem de alto nível, seja C# ou Java, por exemplo, a gente tem uma lista encadeada, se eu estou usando ela por algum motivo, e eu tenho um método que transforma ela para uma lista normal, baseada em vetor, para que eu consiga utilizar métodos de busca mais otimizados, que a gente só consegue fazer isso em uma estrutura baseada em vetor. Então, logicamente, eu trabalhar com uma estrutura encadeada, ela tem suas vantagens e desvantagens. A gente já viu a estrutura da lista duplamente encadeada, né? Então, o nosso nó, além dele ter lá o próximo, ele também tem o anterior, é a principal diferença que a gente tem, e a gente tem essa estrutura que ela é duplamente encadeada. Qual que é a diferença da implementação que a gente vai fazer hoje? A gente já fez lá na dequee, né? Já pôde inserir tanto no início quanto no fim, fazer operações de inserção e remoção nas duas extremidades. E agora, quando a gente pensar na lista, eu posso inserir no início, posso inserir no fim, ou posso inserir no meio. Então, a gente vai fazer uma ilustração de lista através de uma lista ordenada, aonde eu posso inserir em qualquer lugar. Porque para manter a minha estrutura ordenada, eu vou ter que inserir em qualquer local. A gente muda a nomenclatura agora. Quando a gente vai tratar de listas de maneira geral, a gente pode inserir tanto no início, tanto no fim, quanto em qualquer posição. E a gente passa a chamar o início de head e o fim de tail.
Isso é uma nomenclatura. Então, vocês vão ver muito aí na hora de olhar outros códigos, na hora de fazer questões externas de concurso, etc., ou ENAD, pós-comp, que sempre o início de uma lista é chamado de head e o fim da lista é chamado de tail. Pessoal, tá dando para acompanhar aqui? Tranquilo? Alguém dá um salve aí. Tá sim, tá sim. Beleza? Joia. Então, vamos voltar lá. Então, a gente tem a nossa estrutura da lista. A principal diferença aí é que a gente vai poder inserir tanto no início, no fim ou no meio, em qualquer parte da nossa estrutura. E a gente tem uma lista duplamente encadeada, isso aqui a gente já viu na última aula, que toda ligação dentro da nossa lista é através dos endereços de memória. Até quando a gente implementou lá a DQI em C, por que a gente implementa em C? Para conseguir enxergar endereço de memória, coisa que a gente não consegue enxergar em outra linguagem. E todo esse encadeamento que a gente tem no próximo e no anterior são os endereços de memória. E aí a gente vai trabalhar aí com uma lista duplamente encadeada. Quando a gente pensa em uma lista genérica, eu tenho que conseguir inserir no fim, inserir no início, no fim ou em qualquer local, em qualquer ponto. Então, isso a gente vai ter a nossa estrutura ordenada. O nosso struct é a mesma coisa lá, a diferença é que a gente vai ter um T-lista ao invés de um T-dequee ou um T-fila, e o início a gente passa a chamar de head, e o fim a gente passa a chamar de tail. Ah, quero chamar de início e fim do mesmo jeito? Pode? Pode, não tem problema nenhum. A gente só está usando head e tail por questões de nomenclatura. Só por questões de nomenclatura. Então, o que era início passa a ser head, o que era fim passa a ser tail. Inicializar normal, head e tail valendo nulo. A gente vai ter também um atributo quantidade, que toda hora que a gente inserir, a gente incrementa a quantidade, toda hora que a gente remover, a gente decrementa o nosso quantidade. A gente já tem o nosso inserir no início, que é o inserir no head lá. Já tinha pronto lá da DQI, né? Inserir no início, inserir no fim, remover no início e remover no fim. Então, a gente já tinha tudo isso pronto. Inserir tanto no início quanto no fim. Remover tanto no início quanto no fim. É o mesmo código que a gente tinha lá da DQI, que a gente já tinha feito, a gente fez ele junto nas aulas anteriores. A única diferença é que mudou a nomenclatura. Ao invés de ser início, eu estou chamando de head. Ao invés de ser fim, eu estou chamando de tail. Vocês podem olhar que o código é exatamente o mesmo. Não muda. E aí, qual que vai ser a estrutura agora? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai trabalhar com uma estrutura ordenada. Nossa lista, a gente vai implementar uma lista ordenada justamente para poder ilustrar a inserção em qualquer ponto. Porque a gente já tinha feito a inserção no início, a gente já tinha feito a inserção no fim. Agora a gente vai fazer inserir em qualquer ponto e remover em qualquer ponto. Então, qual que é o meu problema aqui? Se eu quiser inserir o 37, eu não posso inserir ele no início ou no fim, no caso. Eu vou ver. Se esse valor que eu quiser inserir for menor ou igual ao início, eu insiro no início. Se esse valor que eu quiser inserir, ele for maior ou igual ao fim, eu insiro no fim. Agora, se esse valor que eu quiser inserir não está nem antes do início, não está nem depois do fim, eu tenho que percorrer a minha lista, achar o ponto de inserção e inserir ele. O que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer com que o 12 passe a apontar para o 37 e o 37 passe a apontar para o 99. E isso aqui, logicamente, deixa de existir. Isso aqui eu estou pensando numa estrutura simplesmente encadeada, só que a gente está trabalhando com uma estrutura duplamente encadeada. Então, o que tem que acontecer também? O anterior do 37 apontar para o 12 e o anterior do 99 apontar para o 37. Então, a gente vai ter que fazer, na hora que eu for inserir um novo elemento, e eu quero ele colocar ele na posição correta dentro da minha lista que ela está ordenada, eu tenho que achar o ponto de inserção. Então, a gente vai ter uma variável auxiliar aí, que ela vai ser responsável por fazer o deslocamento dentro da minha lista. Ele vai achar qual que é o ponto de inserção. Por exemplo, achei que o ponto de inserção é a partir do 12. Então, o que eu vou fazer? O anterior do 37 aponta para o auxiliar próximo aponta para o novo, e a gente vai fazer toda essa reorganização de nós. É essa estrutura que a gente vai fazer.
Então, a gente vai trabalhar agora, a gente vai implementar listas ordenadas. Então, a gente já tem todo o escopo do código pronto, a gente vai entender como isso funciona, a gente vai fazer a inserção juntos, e depois vocês vão fazer a remoção. Então, a gente não vai a ficar muito tempo mexendo no código em C, porque a gente já fez tudo anteriormente. Não faz sentido a gente reescrever tudo, gastar tempo, ficar digitando código, que é o mesmo do Dequi. O que tem de diferente agora é só essa parte de inserção ordenada. Para que eu consiga inserir ordenado, a gente vai ter basicamente 3 casos aí. Se for menor ou igual ao início, eu insiro no início. Se for maior ou igual ao fim, eu vou inserir no fim. Caso contrário, eu vou ter que percorrer a minha estrutura, achar o ponto de inserção e inserir nessa determinada posição. Então, a nossa lista ordenada aí, a gente vai manter ela sempre ordenada. Então, sempre quando eu for inserir, ou seja, antes de inserir, ela já tem que estar ordenada. E depois que eu inserir, ela tem que continuar ordenada. Então, por que a gente vai fazer essa lista ordenada? Justamente para poder ilustrar o conceito de listas, aonde a gente pode inserir e remover em qualquer lugar. Ou seja, pode ser necessário eu inserir no início, pode ser necessário eu inserir no fim, ou, se eu não estiver inserindo nem no início no fim, vou ter que percorrer a minha estrutura até eu achar o ponto de inserção da minha lista. Para que a gente utiliza? Então, ordenação, a gente manter uma estrutura ordenada, eu preciso em vários pontos, ou seja, eu quero manter o nome dos alunos ordenados para fazer a chamada, os aprovados do concurso baseado no resultado, isso aí a gente pode ter que fazer, um índice remissivo, a gente pode fazer um controle de estoque lá e ordenar pelo nome do item, ou a gente fazer ordenação pela quantidade do item. Então, a gente pode ter vários tipos de ordenações que são necessárias. Aqui a gente está vendo como ocorre por trás, como isso acontece, principalmente numa estrutura encadeada, e depois a gente vai para o alto nível sem se preocupar muito como isso está sendo feito, porque a gente já entendeu que, lógico, existe um trabalho de programação para que isso ocorra, e a gente só utiliza tudo isso pronto posteriormente. Matheus, tem dúvida no chat aí, viu? Deixa eu voltar aqui. O que a gente faz, Andrew? Nesse caso da lista ordenada, a gente vai ter o conjunto de dados. Sempre antes de inserir um novo dado, eu vou verificar se esse dado, se ele for menor ou igual ao início, eu vou inserir no início. Se ele for maior ou igual ao fim, eu vou inserir no fim. Se não, eu vou percorrer, vou achar o ponto de inserção, reorganizar os ponteiros e colocar. Então, aonde que vai ficar essas regras é dentro do método nosso. A gente vai criar um método lá, uma função que é insere ordenado, e a gente vai fazer esses testes lógicos. Se eu vou inserir no início, se eu vou inserir no fim, ou se eu vou ter que procurar o ponto de inserção. Existem diferentes formas de implementar o que a gente vai fazer. A forma que a gente vai trabalhar aqui é porque a gente já tem pronto, inserir no início, inserir no fim. Então, uma vez que a gente já tem isso pronto, a gente vai só construir a lógicazinha para poder inserir lá no meio, ou seja, no meio assim, no ponto que for necessário. E aí a gente vai manter a nossa estrutura sempre ordenada. A cada inserção a gente vai manter ela ordenada. Quando a gente vai para o alto nível, no C#, por exemplo, se a gente quiser ter uma estrutura dessa, funcionando igualzinho em C, a gente tem que implementar. Como que vai funcionar que a gente vai usar em C# ou em Java, por exemplo? Eu tenho a minha estrutura. Se eu quiser manter ela ordenada, eu insiro em qualquer lugar e depois eu mando ela ordenar. Aqui, no caso, a gente vai manter ela ordenada. Ou, se a gente precisar isso em outra linguagem, a gente pode fazer a mesma coisa. Matheus, eu tenho uma dúvida. Em resumo, assim, só para ver, porque tipo, eu acho que foi muito rápido para mim, eu não entendi direito. Então, uma lista, ela tem um início e um fim, e ela vai armazenar dados tanto no começo quanto no fim, certo? A lista é lista. Lista você pode inserir em qualquer lugar, você pode remover em qualquer lugar. A gente vai fazer uma ilustração de uma lista utilizando uma lista ordenada. Porque qual que é o conceito de lista? Eu posso inserir e remover em qualquer lugar. Uhum. E a lista ela vai ter os métodos prontos para a gente poder manipular os dados dela. Então, qual que é a diferença de uma lista e de um vetor simples? É que o vetor você tem que acessar uma determinada posição, você tem que ficar preocupando com tudo. A ideia da lista é o quê? Eu preocupo só o quê? Lista, inserir. Lista, remover. Ou lista, buscar. Então,
você já tem os métodos para poder executar operações. Só Esse cria aqui função, vai né? ilustrar isso com a lista ordenada. Ok, valeu. Deu para entender? Deu. A gente fica mais por conta das funções do que pela manipulação de dado. Isso, é assim. Enquanto a gente está implementando a estrutura, a gente vai preocupar enquanto manipular ela. Depois que a estrutura estiver pronta, ou seja, meu tipo abstrato de dado, a minha classe, lista lá que a gente vai utilizar, isso está pronto, eu só me preocupo em quê? Inserir e remover. Eu me preocupo em usar a estrutura. E aí, quando a gente pensa, eu vou usar uma lista ordenada. Então, eu não me preocupo como ela está ordenando lá. Eu me preocupo em quê? Sempre que eu for inserir um dado, eu sei que essa estrutura sempre vai se manter ordenada. E ela vai resolver um determinado problema meu. Ok. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu quiser inserir um elemento aqui, ó, a minha estrutura, ela está toda ordenada aqui. Se eu for inserir um novo elemento aqui, qual que é a ideia aqui? É achar o ponto de inserção e a gente vai realizar essa inserção. Deixa eu só mostrar aqui Deixa eu copiar aqui. Para a gente fazer um exemplo. Então, vamos pensar que a gente tem esse conjunto de dados aqui e a gente quer inserir um novo dado aqui. E a gente está trabalhando com uma lista que ela é duplamente encadeada. Então, essa lista nossa que é duplamente encadeada, então cada nó desse aqui a gente sabe que ele tem o quê? Ele tem um ponteiro para o próximo e ele tem um ponteiro para o anterior. Cada um desse aqui tem isso aqui, ó. Cada nó desse ele tem um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Então, vamos pensar aqui. Colocar meus ponteiros aqui. Então, cada um deles tem um ponteiro para o próximo, ponteiro para o anterior, e assim vai. Se a gente quiser inserir um novo elemento, então, sempre quando eu estou trabalhando com uma lista ordenada, qual que é a minha preocupação? Antes de inserir, ela tem que estar ordenada, e depois que eu inserir, ela tem que se manter ordenada. Então, a gente parte do pressuposto, no momento da inserção, que a minha lista está ordenada. Caso contrário, não vai funcionar o meu código. Então, se eu estou trabalhando com a lista ordenada, eu não posso deixar inserir. Eu não posso ter uma função, por exemplo, insere no começo, liberado. Porque se eu deixar liberado, igual está no nosso código aí de exemplo, a pessoa pode inserir no começo, no fim, estragar tudo. Então, vamos pensar um exemplo hipotético aqui. Ó. Eu quero inserir um determinado valor. Eu tenho o meu nó aqui e vou inserir um valor 6 aqui, por exemplo. Se eu vou inserir o 6, qual que é o teste lógico que a gente pode fazer para poder facilitar a nossa vida? Ó, se esse elemento que eu quero inserir, ele é menor ou igual ao começo, o que eu faço com ele? Eu já tenho uma função que insere no início, não tem? Só pego ele e insiro ele no início. A gente já não tem uma função pronta insere no início? Sim. Tem, não tem? Então, ó, se esse valor novo que eu quero inserir, ele for menor ou igual ao início, é só eu chamar o quê? Insere esse novo no início. Agora eu quero inserir um outro elemento aqui. Por exemplo, o 50. Esse elemento que eu quero inserir, eu vou testar. Ele é menor ou igual ao início? Não, meu início é 6, né? Então, não vou inserir no começo. Ele é maior ou igual ao fim? É. Então, é só eu chamar a função insere no fim, que eu já tenho pronta também, não tem? Certo? Então, duas situações a gente já tem pronta. Eu quero inserir um novo nó dentro de uma estrutura que ela tem que se manter ordenada. Se ele for menor ou igual ao começo, é só chamar a função insere no começo. Se ele for maior ou igual ao fim, é só chamar a função insere no fim. O meu problema está onde? Se for no meio. Se for no meio. Isso aí. Em qualquer lugar. Sei lá. 18. Aí qual que é a lógica aqui que a gente vai usar? 18. É menor ou igual ao começo? Não. 18. É maior ou igual ao fim? Não. Se ele não é menor ou igual ao começo e não é maior ou igual ao fim, o que eu vou ter que fazer? Percorrer para poder achar onde que eu vou inserir, correto? Como que a gente vai fazer isso? No caso,
vai ser depois do 15, né, o Matheus? Isso, vai ser entre o 15 e o 20. Mas como que eu vou fazer isso? A gente vai criar uma variávelzinha auxiliar. E essa variável auxiliar nossa, ela vai sair do começo. O que essa variável auxiliar ela vai ser responsável por fazer? Ela vai ser responsável por achar o ponto de inserção. Essa auxiliar, ela é um ponteiro. Então, essa variável auxiliar aqui, ela é um ponteiro. E a auxiliar, ela vai sair do começo, do head. Aonde que é o começo? 6. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer sempre o auxiliar andar. E eu vou ter que achar o ponto que eu paro o auxiliar que eu vou inserir. Ou seja, qual que é o ponto que eu tenho que inserir o 18? Eu tenho que achar um ponto aonde o 18 ele seja maior ou igual ao auxiliar. Ó, o auxiliar está aqui no 6, não tá? O auxiliar saiu do começo. 18 é maior ou igual a 6? É. É. É menor que o próximo do auxiliar? Sim. Não, Não. ó. Não. Não é menor que o O 8. auxiliar saiu do começo. Certo? 18 é maior ou igual ao auxiliar? Sim. Sim. É menor que o próximo do auxiliar? Não. Não. Então, é o ponto de inserção, é aqui? Como Não. que é mesmo, Matheus? Auxiliar, ó. Passei o auxiliar para cá. Auxiliar recebe auxiliar próximo. Agora o auxiliar está no 8. 18 é maior ou igual ao auxiliar? Não. Sim. Sim. Ah, pera aí. Então, como assim? Ó. Eu não tô entendendo a pergunta. Calma, vai lá. Ó, 18 é maior ou igual ao auxiliar? É, Sim, tá. 18 é menor ou é menor que o próximo do auxiliar? Não. não. Não, então não é o ponto de inserção. Quanto que vai ser o ponto de inserção? Quando esse valor que eu quero inserir, ele for maior aonde que o meu auxiliar tiver e for menor que o próximo. Então não é aqui, né? 18 é maior que 8? É. É Vai menor? ser entre 15 e 20. Não. Aí o que eu faço com o auxiliar? Anda ele para o 13. 18 é maior ou igual a 13? Não. Quer dizer, é maior É, ou igual a 13. é maior ou igual ao auxiliar? É. É, É menor que o próximo do auxiliar? Não. Não. Tá entendendo? Auxiliar recebe auxiliar próximo. Auxiliar passa para cá. Ó. 18 é maior ou igual ao auxiliar? é, É menor que o próximo? é também. E achei. Vai entrar nesse meio. Entre Entendeu? 15 e 20. Entendeu? Aham. O que a gente vai fazer então? A gente vai verificar. Se vocês olharem no código que a gente tem, é isso que a gente acabou de fazer, ó. No código aqui, ó, para a gente poder inserir ordenado, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse código é o que vocês têm aí, ó. Se o valor que eu quero inserir for menor ou igual ao valor que está no começo, eu vou chamar qual função? Insere no começo. Se o valor que eu quero inserir, que é o meu x, for maior ou igual ao valor que está lá no meu fim, eu chamo a função para poder inserir no fim. Se não, o que eu faço? Crio um novo nó, coloco esse valor dentro do novo nó e começo a percorrer a minha lista. O meu auxiliar está partindo de quem? Do início. Então, enquanto eu não chegar lá no fim, ou seja, enquanto o meu auxiliar próximo não chegar no fim, o que eu vou verificar? Se esse valor que eu quero inserir, ele tem que ser maior ou igual ao dado que está no auxiliar e tem que ser menor que o próximo do auxiliar. Não é isso que a gente acabou de fazer? Certo? Alguém dá um áudio aí. Certo. Certo? Então, o que a gente acabou de verificar? Ó? Se esse valor que eu quiser inserir, se ele for menor ou igual ao que está no começo, no head dado, head é começo, é início. É só questão de nomenclatura. Eu chamo insere no início. Se esse valor que eu quero inserir for maior ou igual ao dado que está no fim, eu chamo insere no fim. Se não, estou alocando um novo nó, guardando esse valor no novo nó. Ah, por que eu não aloquei aqui antes? Porque quando eu chamo o insere no começo e no fim, ele já cria já o nó. Faço o auxiliar sair do começo, enquanto eu não chegar no final, vou achar o ponto de inserção. Qual que é o ponto de inserção? O meu x aqui, ó, que é o dado que eu quero inserir. Eu estou verificando. Ele é maior ou igual ao auxiliar dado? É maior ou igual a 15.
ele é menor que o auxiliar próximo? É menor que 20? É. Então, quer dizer que o ponto de inserção é com o auxiliar apontando aqui para o 15, ó. O auxiliar está apontando para o 15. O que a gente tem que fazer agora? Fazer com que o 18 encaixe aqui entre o 15 e o 20. E aí tá o quê? Esse ponto de interrogação que eu coloquei para vocês aqui, ó. Certo? Vamos fazer qual que é o mais básico, ó. Esse aqui, ó, o 18, é o nosso novo aqui, ó. Certo? Qual que é o mais lógico que a gente vai fazer aqui, ó? Novo, anterior vai apontar para quem? 15, é. Pro auxiliar. Isso, novo. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê aqui, ó? Opa. Esse código tá aí, ó. Novo, ponteiro anterior, aponta para quem? Quem que tem o endereço do 15? Auxiliar. Auxiliar. E agora, qual que é o passo mais lógico que a gente vai fazer também? Novo, próximo, aponta para quem? O auxiliar próximo, né? E o novo, ó, eu tenho que apontar para o 20, mas quem que tem o endereço do 20? O auxiliar. Então, novo, Esse próximo vai receber quem? O auxiliar próximo. Tá vendo aqui, ó? Então, essas duas linhas, é isso que a gente fez, ó. Fez o 18 apontar para o 15, o 18 anterior apontar para o 15, que é o auxiliar, e o 18 próximo, ó, o novo aqui, esse cara que é o novo, né? Vamos dar o nome aqui só para não confundir. Esse cara que é o novo. Então, o novo próximo recebe o auxiliar próximo. Porque quem que tem o endereço do 20? O auxiliar próximo. Aqui tá tranquilo, né? O que falta pra gente fazer agora? Mexer no 15 e no 20. Isso, ó. O 15 próximo tá apontando pro 20. O que eu tenho que fazer com o 15 aqui, ó? Aux próximo igual a novo? Isso. Ó. Tá vendo aqui, ó? O próximo do 15 tem que ser quem? 18. Isso. Aux próximo vai receber. Quem que é esse cara aqui? Como é que chama? Como que eu chamo? É o novo, né? Olha lá, ó. Aux próximo recebe o novo. Alguém mandou uma mensagem? Isso aí. É o novo. Ó. Agora só falta o quê? Só falta arrumar um ponteiro, ó. Então, ó, o aux próximo, agora ele não tá apontando mais pro... Ó, antes, o aux próximo apontava pro 20. Agora, o aux próximo tá apontando para quem? O novo. Agora só falta um ponteiro para arrumar. Quem que é ele? O anterior do 20, não é? É, mas como é que você vai chamar o 20? Então vai ser basicamente o próximo, como diz, o auxiliar próximo vai chamar o anterior? Não, o auxiliar próximo agora é 18. Ó, partindo do auxiliar, eu já não consigo chegar mais no 20. Eu já não mudei, tá vendo? Ó, o próximo do auxiliar não aponta mais pro 20. O próximo do auxiliar está apontando para quem? O 18. Novo. O novo. Quem que é a única... Qual que é a única forma de eu chegar no 20? O novo aponta para o próximo, não é? Novo, próximo, eu caí no 20, ó. Novo, próximo, 20. E eu quero o que desse nó aqui? Anterior. Anterior. Novo, Nossa, que emaranhada. próximo. Esse é legal. Você tá Bugado. indo pro outro. Na hora que eu falo novo, próximo, anterior, ó. Novo. Tô aqui no 18. Próximo. Caí no nó do 20. Anterior. Caí aqui, ó. Então, esse cara que estava apontando pro 15, eu vou fazer ele receber quem? Novo próximo? Novo. Ah, não, novo. É. Novo. Tá novo. Matheus, eu tenho uma dúvida. Essa linha ali é mais louca que tem. Porque você faz, ó, novo, próximo, caiu no nó do 20. Anterior, caiu aqui, ó. Aí o que você está fazendo com ele, ó? Tá fazendo ele deixar de apontar pro 15 e tá apontando para quem? 18.
Novo, Ele vai. precisa apontar pro 18 aqui. Matheus, eu tenho uma dúvida. Olha. Como o C é feito em cascata, se eu tivesse feito antes da linha 63 uma forma de apontar para o 20, e do 20, e do 15 para o 20, e do 20 apontar para o 18, teria como? Daria, né? Daria. Se antes da gente fazer o 15 apontar para o 18, o que eu poderia ter feito? Antes, aqui, ó. Aqui que eu fiz o 15 apontar para o 18, certo? Certo. Correto? Eu poderia ter feito assim, ó. Alques, Próximo. próximo, Anterior. anterior, recebe o... Não vai dar mesmo. Porra. Aí eu não preciso fazer esse. Entendeu? Esse aqui, ó. Esse aqui, eu estou fazendo a mesma coisa que esse aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Mesma coisa. Então não, por exemplo, trocar a ordem não daria nada. Tipo, não alteraria nada. Porque o que o João falou ali, ó? O 15 estava apontando para o 20, não estava? Aí do 15 eu vi para o 20 e fiz o anterior do 20 apontar para o 18. Para depois fazer o 15 apontar para o 18. Ah, sim, beleza. Ó, o 15 não apontava para o 20? Então eu fiz, ó, do 15, eu vim para o 20, fiz com que o anterior do 20 apontasse para o novo, e depois eu fiz o 15 apontar para o 18, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó, eu estou fazendo com que o 20 aponte para o 18. E agora que eu estou fazendo com que o 15 aponte para o 18. Entendeu? E aí, lógico, deu tudo certo. Return 1. Isso aqui é legal só para você ver questão de apontamento, de organização de ponteiro. É bem interessante essa parte. Dá um nó, como eu falei, preciso decorar isso. Não precisa decorar isso. Isso é só muito legal você enxergar que toda estruturação é feita através de apontamento de ponteiro. E de um ponteiro você pode ir caminhando para o outro. Se eu falar aqui, ó, se o meu auxiliar está aqui, ó, se eu falar auxiliar próximo, cai no nó 18. Auxiliar próximo, próximo, cai no 20. Auxiliar próximo, 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 cai no nó 21. Entendeu? Então eu posso ir próximo, 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 anterior, próximo, e aí eu vou caminhando da forma que eu quiser. E aí você só consegue enxergar isso em C. Você não consegue enxergar isso em outra linguagem assim. Só linguagem de baixo nível, médio nível, né, como C ou menor. Deu para entender a ideia aí da estrutura? Deu sim. Beleza? Deu. Ó, então, qual que é a lógica que a gente tem que do insere ordenado? Se o meu valor que eu quero inserir for menor que o que eu tenho no começo, head é início. Faz a head e a cabeça, né? É início. Se for menor que está no início, eu chamo a função insere no início. Ah, como que essa função? É a mesma que a gente já usou lá no dequi. Exatamente a mesma. Então, insere no início. Se o valor que eu quero inserir for maior que está no fim, eu chamo a função insere no fim. Se não, aloco um novo nó e acho o ponto de inserção. Saio procurando para poder inserir. Enquanto for diferente de nulo. Ah, é o ponto de inserção? Não é o ponto de inserção. O que eu estou fazendo? Auxiliar recebe auxiliar próximo. Isso é o quê? É aquilo que eu vim fazendo anterior aqui, lembra? A gente começou a auxiliar aqui, não começou? É o ponto de inserção é aqui? Não. Vem para cá. É aqui? Não. Vem para cá. É aqui? Não. Vem para cá. É aqui? É. Quando que eu achei o ponto de inserção? Quando a gente fez aquele if, né? Se o valor que eu quero inserir, que é o 18, ele for maior ou igual ao que está no auxiliar e menor que o próximo, achei o ponto de inserção. E aí eu tenho que fazer o quê? Essa reorganização de ponteiro que a gente fez aqui. Matheus, tem pergunta no chat. Por que é o return 1? Ah, tá, não, é porque a nossa função, ela é int, né? Se deu certo de inserir, retorna 1. Se não deu, retorna 0. Só isso. Ah, mas por que isso? Se a gente está trabalhando com alocação dinâmica, sempre vai retornar 1, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Quando que vai dar errado? Quando não conseguir alocar. Então, a gente teria que colocar um return 0 aqui, ó. Estou tentando alocar. Se o novo é igual a nulo, lembra que a gente fez isso em todos? Return 0. Porque aí não dá certo, né?
Ah, mas por que eu não fiz nos outros? Porque dentro do insere no início e do insere no fim, já é para ter esse mesmo teste. Quando que o novo vai valer nulo? Quando ele tentar alocar o espaço na memória, ou seja, fazer o malloc e o Windows não deixar você alocar. Então, pode ser que estourou a memória para a tua aplicação, mas a gente viu, lembra na outra aula que a gente fez aquele while infinito lá? Ele acaba com a memória do SO e ele vai até quase travar. O Windows não está bloqueando ele, não. Vocês fizeram esse teste também, né? Quem não fez, manda pro coleguinha fazer. Mandar um ponto bet. Manda um betzinho, pega o exe, aí você coloca ele num bet junto com o executável do Super Mario. Aí a pessoa, na hora que coloca o Mario, vai falar, o Mario pensado. Tá consumindo mais que o Chrome. Feita a dica mesmo. Isso é legal. Beleza, pessoal? Deu para entender qual que é a lógica? Então vamos rodar aqui. Eu acho que já tem aqui o código. Insere head, insere tail, é tudo a mesma coisa. Remove head, remove tail. Isent é o vazio nosso. Print list sai do começo e printa tudo, fica printando. Aqui eu deixei. 1 insere ordenado. 2 insere no início. 3 insere no fim. 4 remove no início. 5 remove no fim. Mas por que você deixou isso aqui? É só para a gente poder ver. Dá para a gente inserir no início e no fim. Só que, se eu quiser inserir ordenado, eu só posso inserir ordenado. E aí, depois vocês vão fazer o remover. Remover em qualquer lugar. E aí, qual que é a técnica? Você vai olhar. Se o valor que você quer remover é o que está no início, remove ele. Se o valor que você quer remover é o que está no fim, chama o remove tail. Remove no início, remove no fim. Já tem pronto. Se não for nenhum, você tem que fazer o mesmo percurso que a gente preocupou aqui. Acha o ponto acha o cara, onde que ele é, com o auxiliar. Reorganiza os ponteiros e remove. Acho que falta fazer a chamada aqui, ó. Cadê? Que é no case 1. É a mesma coisa, né? Só copiar o case 1. Copia o 2 para o 1. Dados para inserir ordenado. Só a diferença é essa. Só que ao invés de ser insert head aqui, vai ser o... Opa, acho que é insere, né? Insere, isso. Insere ordenado. Então, o case 1 é dado para inserir. A gente está lendo um dado e realizando a inserção. Pessoal, de maneira geral, a nossa disciplina ela não está tendo perda nenhuma em termos de conteúdo. Porque tem algumas disciplinas que, às vezes, algumas práticas não está sendo possível fazer, não está condensando um pouco, passando o que é realmente indispensável e, às vezes, deixando alguma coisa de lado. A gente está conseguindo caminhar muito bem em termos de conteúdo, está dando para fazer tudo que era esperado e a gente tem 2 tópicos importantes para poder tratar ainda, mas o caminhar da disciplina está tranquilo. Então, assim, não vai ter perdas na nossa disciplina de conteúdo. Aí vamos testar aqui, para a gente poder ver se está funcionando. Primeiro, todos os outros aqui, inserir head, tail, né, início, fim, remover no início, fim, já está pronto. Já estava pronto, né? E a ideia nossa é inserir ordenado. Quando eu vou chamar o inserir ordenado aqui, ele vai... tá, a gente não testou se está vazio, né? Ele vai dar erro lá. Se for menor ou igual ao início, a gente já testa de cara lá no início. Faltou aqui, ó. Faltou uma coisa importante, pessoal. Cadê o nosso insere ordenado aqui? Aqui, ó. A gente só testou se for menor que o início, ele insere no início. Se for maior que o fim, insere no fim. Só que quando a gente está começando, eu vou tentar acessar uma área de memória que não existe. Vai dar erro. Quem tentou rodar e deu erro. Então, a nossa primeira preocupação é o quê? Se está vazio. Então... aqui é a minha lista, se o início da lista, né? Tanto faz, para mim testar se está vazio, tanto faz head ou tail. Head é o início, né? Então, se o início for nulo, quer dizer que está vazio. Aí eu vou chamar o quê? Tanto faz eu inserir no início ou inserir no fim. Que lembra que quando a gente chama a função de inserir, se a estrutura está vazia, ela vai fazer tanto o início quanto o fim receber esse novo elemento. Então, é só eu chamar aqui o insere head aqui igualzinho. Então, se tiver vazio, eu insiro no começo. Você não podia inserir no fim? Pode, não tem problema nenhum.
Se for menor que o começo, eu insiro no começo. Se for maior que o fim, eu insiro no fim. Se não, eu procuro o ponto de inserção. Se alguém tentou rodar antes, ia dar erro. Por que ia dar erro? Porque ele ia tentar acessar o head dado. E o head dado não existe. Eu não tenho um dado no começo. Por quê? Porque o head é nulo. E aí vai dar erro. Ia dar erro porque eu não tenho nenhum elemento. Agora deve rodar. 10, inserido no começo. Se eu colocar 5. 5 é menor que o começo? É. Ele chamou o insert head. Se você quiser ver isso, ele fazer isso, a gente pode dar até um print aqui, ó. Quer ver, ó? A gente pode até dar um print, só que aí tem que abrir e fechar chaves aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou abrir e fechar chaves. Aqui, ó. Se for menor, printf, inserindo no início. Ó, se for menor ou igual ao início, eu vou dar um print aqui e inserir no início. Estou abrindo e fechando chaves porque tem 2 linhas agora. Depois pode tirar. Se for maior ou igual ao fim, vou colocar inserindo no fim. Se não, eu vou colocar aqui inserindo no meio. No meio não, né? Procurando... No meio, ele vai inserir em algum ponto, né? Dentro da estrutura. Isso aqui é só para a gente poder ver quando que está acontecendo cada uma dessas situações. Quem quiser colocar esse print, não precisa, não. É só para fim didático, só para vocês poderem enxergar quando que ele vai inserir no começo, quando que ele vai inserir no fim. Se tiver vazio, a gente já está vendo aqui que ele vai inserir no começo. Outro print legal que vocês quiserem fazer é sempre aqui, ó, dentro do AUX, aqui ficar printando qual que é o AUX dado. E aí você vai vendo qual que é o valor, o percurso dele também. E aí vai dando um slipzinho. É bem legal esse percurso. Ó, eu só coloquei esses prints aqui, então, só para a gente poder ver. Então, 10. Se eu inserir o 5, ó, tá vendo? Ó, inserindo no início. Se eu inserir o 20, inserindo no fim. Se eu inserir o 25, inserindo no fim. Se eu inserir o 3, inserindo no início. Agora, se eu colocar o 15, por exemplo, ó, inserindo no meio, ele vai ficar entre o 10 e o 20 ali, ó. Se eu inserir o 22, inserindo no meio. Se eu inserir o 30, inserindo no fim. Se eu inserir o 2, inserindo no início. Então, toda inserção que a gente faz, a nossa estrutura, ela sempre vai se manter ordenada. Qual que é o conceito de listas? Eu posso inserir e remover em qualquer ponto. Então, aqui, a gente está inserindo no início. Eu estou inserindo no fim. E eu estou inserindo em qualquer ponto. No caso, que o 23 veio para cá. Esse é o nosso conceito de lista. E a gente implementou, para usar esse conceito, para ter algo legal, a gente trabalhou com essa lista ordenada. Tranquilo aí, pessoal? Deu certo? Deu. Aí a gente trabalha dessa maneira. Qual que é a ideia? O que vocês vão fazer aí agora de tarefa para a última aula? O que acontece com o AUX? O AUX, o AUX é o cara que a gente vai usar para achar o ponto de inserção. Tá vendo? O AUX, ele parte do começo, o head é o começo. Então, enquanto o AUX não chegar no fim, né, enquanto o próximo dele não for nulo, eu tenho que achar o ponto de inserção. O que o AUX faz? Eu vou verificar, cadê a minha ilustraçãozinha? Aqui, ó. O AUX, ele começa aqui, ó. Ele está começando no começo, certo? E o valor que a gente tem que inserir é o 18. Eu vou verificar. 18 é maior ou igual ao AUX? É. É menor que o próximo dele? Não. AUX recebe AUX próximo. 18 é maior ou igual a 8? É. É menor que o próximo? Não. AUX recebe AUX próximo. 18 é maior ou igual ao AUX? É. É menor que o próximo? Não. AUX recebe AUX próximo. 18 é maior ou igual ao AUX? É. É menor que o próximo? É. Então, o ponto de inserção é com o AUX em cima do 15. Qual que é a história que eu falei do AUX? Printar o AUX. Se você vai printando ele, você vai vendo o que está acontecendo com ele. Isso aqui também é só para fim de ilustração. Ó. Print AUX igual... E aí a gente mostra o AUX dado. Ponteiro
resultado. Eu vou dar um sleep aqui vou colocar de 1 segundo aqui. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai ficar vendo qual que é o AUX, qual que é o ponto que ele está passando para poder inserir. Isso aqui é só para fins didáticos, ó. Ilustração. Então, isso aqui vocês podem comentar ou apagar. Ó. Isso aqui que eu estou marcando de ilustração aqui no código. Vou colocar esse aqui também. Esse aqui também. Ó, tudo que eu marquei de ilustração aqui, vocês podem apagar depois. Ou comentar, né? Então, isso aqui é só ilustração. Acho que fica legal. Vamos inserir alguns elementos. Ó. 10, 5, 20, 30, 50... 3. Agora, por exemplo, eu vou inserir o 15. Aí tem que ficar entre o 10 e o 20. Aí tem que mostrar o AUX andando. Ó. 3, 5, 10. Essa é a ideia, né? 15. Olha lá. Cacete, eu não coloquei o porcento D, então. Ó, ninguém contou para mim. Aqui, ó. Porcento D, né? Para poder aparecer o dado. Dá um espacinho aqui, né? Depois de inserir esse tanto de dado, né? 10, 5, 20, 30, 50. Ó, se a gente for inserir o 25, por exemplo, ele vai ter que caminhar aqui até o 20. 25, ó. Tá vendo? Ó, o AUX 5, o AUX 10, o AUX 20. Então, ó, tá vendo? Ó, o AUX, ele passou no 5. O valor que eu quero inserir, que é 25, é maior ou igual a 5? É menor que 10? Não. O AUX está valendo 10. O valor que eu quero inserir, que é 25, é maior ou igual a 10? É menor que 20? Não. O AUX está valendo 20. É maior ou igual a 20? É menor que 30? É. Achei o ponto de inserção. Tá vendo onde que o AUX parou? Agora, se eu der um Enter aqui, olha lá, inseriu 25, ó. Agora, se eu inserir o 28, por exemplo, ó, ele vai ter que parar lá no 25, ó. 10, 20, 25. Que é o ponto. O AUX, ele parou no ponto de inserção. O ponto de inserção é que o AUX apontando para o 25. Inseriu. Essa é a ideia, André. É só fins de ilustração. O AUX, ele é uma variável só. Depois que a gente achou o ponto de inserção, a gente usa ele só como ponteiro. Ele é uma variável local da função. Então, por que a gente não deslocou usando o head? Já que o head é o ponteiro que aponta para o começo. Que o head, se eu deslocar ele ali, e como a passagem de parâmetro aí tem que ser por referência, eu perco a minha estrutura inteira. Então, ele é só um ponteiro auxiliar, que ele pegou o ponto inicial, acha o ponto de inserção, e depois, como ele é uma variável local, acabou a função, o AUX morreu. Foi só uma variávelzinha de auxiliar mesmo. Acabou a função, ela morre. Pessoal, mais alguma dúvida? E aí, o que vocês têm que fazer agora? O remove. Remove em qualquer ponto. Qual que é a ideia aí que vocês vão fazer? Por exemplo, eu quero remover o 6. Aí você vai testar. Ó, se o valor que eu quero remover é igual ao head, você vai chamar o remove head. Já tem pronto. Ah, eu quero remover o 50. Se o valor que eu quero remover é igual ao tail, é só chamar o remove tail. Se não é igual nem no começo e não é igual ao fim, o que você vai ter que fazer? Usar o nosso auxiliar. E aí sai o auxiliar do começo. Aí você vai testar o valor que eu quero inserir igual ao auxiliar? Não, auxiliar recebe auxiliar próximo. O valor que eu quero inserir igual ao auxiliar? Não, auxiliar recebe auxiliar próximo. É igual? Não. É igual? É. Ah, então o valor que eu quero remover, inserir não, remover, né? É o 15. O que você vai ter que fazer então com o 15? Ah, com o 15 você vai ter que dar um free nele. Só que qual que é o cuidado que eu vou ter que ter aqui antes? Eu vou ter que fazer com que o 13 aponte para o 20 e vou ter que fazer com que o 20 aponte para o 13. Então, isso aqui vai ter que acontecer, ó. Opa. Você vai ter que fazer com que o 13 aponte para o 20 e você vai ter que fazer com que o 20 aponte para o 13. E o que vai acontecer aqui com o 15? Free nele. Ah, desculpa, tem um 18 aqui no meio, mas esquece o 18 agora nesse momento. Vamos pensar que o 18 não existia aqui dentro dessa história. Então, olha lá,
a gente vai fazer com que, se eu quero remover o 15 e o AUX parou nele, eu tenho que fazer com que o anterior dele aponte para cá e esse aponte para cá, e depois você vai dar um free no AUX que o 15 vai morrer. O remove é um pouquinho mais simples que o insere. E aí, esse vai ser o trabalho de vocês para a próxima aula. Ó. Já tem o remove head, já tem o remove tail. E agora você vai fazer o nosso aí, ó. Ter dado, remove. E aí, a gente vai fazer da mesma forma aí. Lista. Lista. E a mesma coisa aí. Você vai verificar, né? Você vai remover. Sempre antes de remover, a gente tem que verificar se não está vazio. Então, isso a gente não vai preocupar. Aí você tem que preocupar o quê? E o valor que eu quero remover, né? A gente tem que passar o nosso dado X. Porque agora eu vou falar, eu quero remover o 15, eu quero remover o 20, por exemplo. E aí eu vou verificar o quê? Se esse X é igual a lista, ponteiro, head, ponteiro, dado. Então, é o cara que está no início, né? Então, eu vou chamar o return do remove head. E vou passar a minha lista. A minha lista ela já é um ponteiro aqui, então não preciso passar o e-comercial aqui. E aí você vai fazer a mesma coisa, mesmo por fim. Se não está nem no começo, nem no fim, e aí você tem que usar o auxiliar para percorrer e remover no meio. Esse é o desafio, é fazer o remove em qualquer ponto. E aí você vai falar o valor que você quer remover. Então, se o valor que você quer remover é o que está no início, chama o remove no início. Se o valor que você quer remover é o que está no fim, chama o remove no fim. Se não, você vai usar a mesma lógica do insere, você vai usar para poder percorrer, vai ajustar os dois ponteiros, tanto do nó que é anterior a ele, quanto do nó que é o próximo. Então, arruma os dois ponteiros. E, por fim, você vai dar um free no aux, né? Só isso. É bem tranquilo. Eu vou atualizar esse código lá no ambiente. Beleza? Alguma dúvida? Beleza.